Olá, tudo bem? Espero que sim, porque comigo está tudo ótimo. Principalmente em virtude da grande oportunidade de estar aqui mais uma vez, comentando uma questãozinha da ESAF e agora sobre um tema bacana, um tema muito comum em concursos públicos, que é o tema órgãos públicos. Claro que o nosso objetivo aqui não é destruir, não é dissecar, não é detalhar informações sobre órgãos públicos, mas sim trazer as principais informações que são necessárias para responder às questões que nós vamos analisar aqui agora. Questão número 33, que foi aplicada no concurso do Ministério da Integração Nacional agora no mês de maio. Ok? Então vamos primeiro fazer uma leitura do texto da questão para depois eu fazer uma rápida explanação para ficar mais fácil o entendimento e até a interpretação da própria questão. Então olha só, a questão 33 diz o seguinte: a doutrina pátria costuma classificar a prestação de serviços públicos entre concentrados e desconcentrados, centralizados e descentralizados. Tendo em conta tal classificação, é correto afirmar que o serviço público realizado por órgão com competência específica para tanto integrante da estrutura de uma entidade que compõe a administração indireta titular de tal serviço configura uma prestação de serviços. Dois pontos. Aí embaixo, a banca apresenta as alternativas que você vai poder analisar e depois para você marcar a que complementa o caput da questão. Antes de respondermos a questão, eu queria só fazer uma breve explanação desse conteúdo. Vou até utilizar o quadro para tal. Eu gostaria só de recordar com você alguns conceitos básicos, né, de administração pública e principalmente lembrá-lo de que a administração pública se divide em administração pública direta e administração pública indireta. Beleza. Administração pública direta e administração pública indireta. A administração pública direta, na administração pública direta nós vamos ter a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal. Então essas são as entidades que compõem a administração pública direta. Na administração pública indireta, nós teremos as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as fundações públicas e os consórcios públicos de direito público. Direito público. Pronto. Essas são as entidades que integram a administração pública brasileira. Mas para você responder as questões de prova, fique atento ao seguinte. Quando a questão de prova lhe afirmar que determinado serviço público está sendo prestado de forma descentralizada, é porque a administração pública pode estar transferindo esse serviço, inclusive para particulares. Ah, professor, quando você afirma transferindo esse serviço, inclusive para particulares, você está dizendo que está transferindo a titularidade do serviço? Não. Pode estar sendo transferido, inclusive para particulares, a execução de determinado serviço público. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte, olha, vai ficar bem fácil a gente entender aqui. No primeiro momento, União, estados, municípios e Distrito Federal eram competentes para a prestação, para a execução de todos os serviços públicos, vamos assim dizer. Só que com o passar do tempo, com a maturidade administrativa, a administração direta começou a perceber que o serviço público ele se tornaria mais eficiente se ele fosse colocado sob a responsabilidade de outras pessoas jurídicas. Então, a partir do momento que a União, Estados, municípios e Distrito Federal
eles passaram a perceber que se uma outra entidade, se uma outra pessoa jurídica executasse aquele serviço, o serviço seria mais eficiente. Então, essas entidades de administração direta começaram a tomar providências para transferir a execução desses serviços. Então, isso foi o que aconteceu. Então, veja só. Quando você for responder as questões de prova, grave o seguinte. Olha, quando a administração pública direta transferiu a prestação, a execução de serviços para entidades da administração pública indireta, nós tivemos uma descentralização do serviço. Descentralização, professor, é isso mesmo. Então, na descentralização, nós temos a criação de uma nova entidade. Nós temos a transferência da execução do serviço para uma outra entidade. Então, por exemplo, num primeiro momento, aquele serviço de fiscalização ambiental na área federal, no âmbito da União, era feito diretamente pela União. Só que chegou um determinado momento que a União constatou, a União percebeu, que se criasse uma entidade para exercer esse poder de polícia na área ambiental, o serviço seria mais eficiente, a fiscalização seria mais eficiente. O poder de polícia se tornaria mais concreto, mais efetivo. Foi aí que a União resolveu criar o IBAMA. Então o IBAMA é uma autarquia federal. Então se foi criada uma nova entidade, no caso uma autarquia, ocorreu naquele momento uma descentralização. Então grave, na descentralização, uma outra pessoa jurídica, está recebendo a execução daquela atividade. Está recebendo a execução daquele serviço. Lógico que em alguns casos a entidade pode estar recebendo tanto a titularidade quanto a execução do serviço, como é o caso aí do IBAMA. Mas para responder a questão aqui, lembre-se o seguinte, falou-se em descentralização, falou-se em transferência para uma outra pessoa jurídica de determinado serviço público, mais precisamente de sua execução. Ok, então veja, quando ocorre uma transferência de atividades que inicialmente eram exercidas pela administração direta para entidades da administração pública indireta, eu tenho o quê? Uma descentralização. Descentralização. Certinho até aí? Ó, pessoal, tem uma dúvida. Quando se fala em descentralização, eu posso entender que descentralização é sinônima, a expressão descentralização é sinônima de administração pública indireta? Não, não é sinônima, não. Então veja só, gente, a descentralização, ela não se limita às entidades de administração pública indireta. Ela também pode ocorrer para particulares. No nosso exemplo aqui eu citei só a administração pública indireta, né? Que recebeu a descentralização do serviço público. Mas ela pode ocorrer também em relação a particulares. Por exemplo, compete ao município prestar esse serviço de transporte coletivo urbano. Mas se o município não tem uma empresa de ônibus que tenha competência, que tenha efetivamente conhecimento técnico para prestar aquele serviço, o que o município pode fazer? Transferir a execução desse serviço para um particular. Então realiza uma licitação, a empresa que vencer vai efetivamente prestar aquele serviço. Pergunta, essa pessoa jurídica que vai prestar o serviço é a mesma que delegou o serviço? Que descentralizou o serviço? Não. Nós tivemos a transferência da pessoa jurídica município para a pessoa jurídica Viação Azul Limitada. São duas pessoas jurídicas envolvidas. Então, nesse caso, nós temos uma descentralização do serviço. Duas pessoas jurídicas distintas. Então, essa descentralização pode ocorrer da administração direta para a administração indireta e também pode ocorrer da administração direta, se for o caso, para entidades da iniciativa privada. Como exemplo que eu citei aí, prestador de serviço público de serviço coletivo urbano, por exemplo. Até aí está tranquilo. Agora, pode ocorrer também de essas entidades de administração pública direta optarem por não transferirem a execução desse serviço para outras entidades. Elas podem optar, por exemplo, para continuarem prestando esse serviço dentro da sua própria estrutura administrativa, através de órgãos públicos. Então, sempre que a questão afirmar que determinado serviço está sendo prestado mediante a atribuição conferida a órgãos públicos,
Lembrem-se de que, neste caso, nós temos a famosa desconcentração. Então, falou-se em criação de órgãos públicos, falou-se em desconcentração. Por quê? Porque na desconcentração, que dá origem a órgãos públicos, a atividade, o serviço, ele continua sendo executado pela mesma pessoa jurídica. Por exemplo, no primeiro momento, a União era responsável por todas as atividades. O Estado, o município, o DF também. Aí vamos pegar, por exemplo, um município. O município X, ele era responsável pela execução de todos os serviços públicos. Só que em determinado momento, ele começou a criar, por exemplo, determinadas secretarias. E qual foi o objetivo desse município quando criou secretarias? Foi desconcentrar o seu serviço, com o objetivo de torná-lo mais eficiente. Só que, ainda que ocorra a desconcentração dentro deste município, quem é que vai ficar responsável pelos atos praticados no âmbito dos órgãos públicos? É o município. Então, se amanhã ou depois, por exemplo, você for procurar a execução de um serviço público numa secretaria, por exemplo, Secretaria Municipal da Fazenda, e você, por exemplo, foi maltratado por um servidor da Secretaria Municipal da Fazenda, que lhe humilhou na frente de vários outros contribuintes que estavam aguardando o serviço, e se você amanhã ou depois quiser entrar com a ação judicial pleiteando danos morais, você não vai entrar com a ação judicial contra a Secretaria Estadual da Fazenda, Secretaria Municipal da Fazenda, Ministério da Fazenda. Você vai entrar com uma ação judicial contra a entidade que criou a secretaria. Nesse caso específico, contra o município. Então, se eu fui maltratado por um servidor da Secretaria Municipal da Fazenda, eu não vou entrar com uma ação contra a secretaria, e sim contra o município. Porque as secretarias aqui são apenas órgãos públicos. E os órgãos públicos não têm personalidade jurídica, entre aspas, não têm vida própria. Ó, professor, mas os órgãos públicos somente podem ser criados no âmbito da administração pública direta? Não, aqui eu só dei um exemplo. Os órgãos públicos também podem ser criados no âmbito da administração indireta. Por exemplo, o INSS. O INSS é uma autarquia. A partir do momento que o INSS decide desconcentrar os seus serviços, criando superintendências, gerências, delegacias de atendimento, postos de atendimento e por aí vai, está ocorrendo o quê? A criação de órgãos públicos. Então, os órgãos públicos podem ser criados tanto no âmbito da administração pública direta, quanto no âmbito da administração pública indireta. Ficou bem claro isso? Então, só diferenciando para matar. Então, a descentralização ocorre quando, por exemplo, a administração pública direta transfere a execução de determinados serviços para a entidade de administração pública indireta. Correto? Por quê? Porque nós temos duas pessoas jurídicas distintas envolvidas. Ah, professor, mas aí a descentralização também pode ocorrer quando a administração pública direta, por exemplo, transfere a execução de serviços públicos para a iniciativa privada, não é isso? É. Por quê? Nós vamos ter duas pessoas jurídicas envolvidas. Por exemplo, o município e o particular que vai prestar esse serviço. Agora, na desconcentração, nós só temos uma pessoa jurídica envolvida, que pode ser tanto uma pessoa jurídica integrante da administração pública direta, quanto uma pessoa jurídica integrante da administração pública indireta. Então, falou-se em criação de órgãos públicos, falou-se em desconcentração. Então, vamos lá responder a questão. Voltando à questão 33. A doutrina pátria costuma classificar a prestação de serviços públicos entre concentrados e desconcentrados, centralizados e descentralizados. Tendo em conta tal classificação, é correto afirmar que o serviço público realizado por órgão, com competência específica para tanto. Falou-se em órgão, falou-se em quê? Desconcentração. Continuando. Integrante da estrutura de uma entidade que compõe a administração indireta, titular de tal serviço. Opa! Falou-se em administração indireta, titular de um determinado serviço? Nós estamos dentro da famosa descentralização.
Então, em outras palavras, é como se a questão estivesse afirmando o seguinte: a União transferiu a execução de determinado serviço público para o INSS. E o INSS começou a prestar aquele serviço de forma desconcentrada, criando órgãos públicos. Então, nesse caso, a resposta só pode ser a letra E. Por quê? Falou-se em criação de órgãos públicos, falou-se em desconcentração. Falou-se em administração pública indireta, falou-se em descentralização. Ok? Não se preocupe, não fique assustado. Em um momento oportuno, nós vamos voltar a falar aqui sobre órgãos públicos. Porque o nosso objetivo agora é só responder essa questão. Mas pode deixar que eu vou preparar um negocinho bacana depois para detalhar um pouquinho mais esse tópico órgãos públicos. Combinado? Foi um prazer estar com você e até a próxima. Tchauzinho.